no livro de João, capítulo 10. Livro de João, capítulo 10. O Evangelho segundo João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem abriu, diga amém. Amém. Glória a Deus. João capítulo 10, verso 9. A palavra do Senhor nos diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glória a Deus e aleluia. Versículo 9, irmãos. O Senhor Jesus diz que Ele é a porta. E eu quero lhe dizer esta noite, meu irmão, se você está na porta, continue na porta, porque a porta é Jesus, irmão. Não saia da porta, porque a tua bênção vai chegar se você continuar na porta. E quem é a porta? Jesus. Agora volta, irmãos, vamos lá para o livro de Esther, Velho Testamento. Glória a Deus e aleluia. Livro de Esther. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Primeira Crônica, Segunda Crônicas, Neemias, livro de Esther. A porta, irmãos, Jesus. Quem abriu, diga amém. Amém. Esther capítulo 6. Esther capítulo 6. A palavra do Senhor nos diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Verso 2: e achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinha procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Glória a Deus e aleluia. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 2, verso 21, que Mardoqueu, ele ficava na porta, irmãos. Quer a tua bênção? Não saia da porta, que a porta é Jesus. Se você sair da porta, irmãos, você vai estar fora da presença de Jesus. As coisas estão difíceis, irmãos, mas você está na porta. A batalha se levanta, você está na porta. E a porta aqui, irmãos, aonde Mardoqueu ficava, a Bíblia diz que certa vez dois servos desse rei Assuero estavam ali tramando contra a vida do rei. Mas tinha um servo de Deus que estava
na porta. E a Bíblia diz que o servo do Senhor, Mardoqueu, ouviu eles tramando um plano para matar o rei Assuero. E a Bíblia diz que de imediato, porque a rainha Esther era filha dele de criação, ele tinha que fazer algo. Mas o que eu quero te dizer esta noite, meu irmão, que você tem que estar na porta. E você vai entender esta noite porque você tem que estar na porta, porque a porta é Jesus, irmão. E a Bíblia diz que Mardoqueu, quando ouviu aquilo, mandou um recado para a sua filha de criação, a rainha Esther. Imediatamente Esther denunciou os dois homens ao seu marido, o rei Assuero. E a Bíblia diz que ele mandou matar os dois. Mas o homem, irmãos, o homem esquece de você, o homem esquece de mim, mas o Senhor dos Senhores nunca se esquece, meu irmão. Aí a Bíblia diz, irmãos, que neste mesmo período que Deus deu esse livramento ao rei Assuero, nesse mesmo período Assuero chama um homem mau chamado Amã, que nós vamos colocar ele aqui como nosso inimigo. E a Bíblia diz que o rei Assuero exalta Amã, irmãos, mas o homem era mau. E a Bíblia nos diz, irmãos, que este Amã foi tão exaltado que ele ficou maior do que todos os príncipes diante do rei. E eu vou mais além, irmãos. A Bíblia diz que o rei fez um edito, proclamou que todas as pessoas, por onde Amã passasse, tinham que se prostrar diante dele. E aquele homem, irmãos, ele entrava e saía todo dia do palácio. E a Bíblia diz que ali na porta do palácio ficavam muitas pessoas, o povo de Israel inclusive. Mas tem distinção, irmãos, entre o povo de Israel, aquele que é fiel, e aquele que não é, irmãos. E nesse meio desse povo ficava quem, irmãos? Mardoqueu. E todas as vezes que Amã passava, a Bíblia diz que todos se prostravam, porque era uma proclamação do rei. Todos tinham que se prostrar. Mas o povo de Deus não se prostra, meu irmão. Pode estar, irmãos, com um problema maior do mundo, mas aquele que é fiel, ele não cai diante do problema, meu irmão. E ele não se prostra para ninguém. E a Bíblia diz que quando aquele homem passava, todos se prostravam, mas Mardoqueu ficava em pé. Mardoqueu ficava como um homem e uma mulher de Deus deve ficar, irmãos, de pé, não se prostrar, não sair da porta. Isso, irmãos, cada dia ia se passando, e aquele homem ia passando e Mardoqueu de pé. E foram e falaram para ele: toda vez que tu passa, aquele homem Mardoqueu não se inclina, nós nos inclinamos e ele não. E aquilo começou a irritar aquele homem, irmãos. Mas a Bíblia diz, irmãos, glória a Deus e aleluias, ele se dignou muito. Eu quero te dizer, irmãos, que o inimigo está se levantando. O inimigo se levanta. Como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse, ele não veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida eterna. Eu vim para destruir todas as obras do maligno contra a tua vida. E a Bíblia diz que aquele homem se irritou, se dignou e começou a planejar para tirar a vida de Naamã. O inimigo, irmãos, a missão dele para mim e para a tua vida é essa: é tirar a tua vida, irmão. E ele planejou matá-lo, irmão.
planejou matá-lo e quando chegou em casa ainda foi buscar conselho. O inimigo, irmãos, ele se irrita tanto com a minha e com a tua vida, porque eu e você estamos na porta, e a porta é Jesus na nossa vida, que além dele se levantar contra a minha vida e a tua, ele ainda vai procurar se aconselhar para saber como é que vai destruir a tua vida, e como é que vai saber para destruir a minha também. E ele foi buscar conselho com a mulher, com os filhos e com os servos. Fique na porta, meu irmão. Porque se você está na porta, que é Jesus, lá em Isaías 41:10, a palavra do Senhor diz, Jesus falando do teu coração esta noite, ele diz: filho meu, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres com o que se levantar, porque eu sou o teu Deus. E no versículo 11 ele diz: envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti. Tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo. Mas fica na porta, porque se você não estiver na porta, como Mardoqueu ficava, a bênção não vem e o teu inimigo vai se levantar contra você. Aí a Bíblia diz que ele buscou conselho porque ele queria uma coisa aqui, porque ele era exaltado, irmãos, ele era o maior dos príncipes. E olha o conselho que deram a ele, irmãos. Mardoqueu, a mulher dele, faz uma forca de 50 côvados de altura. Irmãos, o inimigo, irmãos, ele é tão furioso que a Bíblia diz que Mardoqueu, que Amã, ele foi constituído acima dos príncipes, mas ele fala com a própria boca dele que isso que o rei fez por ele não dava alegria tanta como ver o servo do Senhor morto. O inimigo não brinca, irmão, de ser inimigo. O inimigo ele quer destruir, mas se você estiver na porta, ele não toca em você, meu irmão. Porque a porta que é Jesus, ele te defende. A porta que é Jesus, meu irmão, ele diz: não temas. A porta que é ele diz, irmãos, que serão envergonhados todos aqueles que se levantarem contra a tua vida, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Vão se levantar? Vão. Aí no capítulo 6, irmãos, quando estava tudo planejado, tudo aconselhado para acabar com a vida do servo do Senhor, aí a Bíblia diz lá em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há nada que faça escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá, meu irmão? Os planos do inimigo podem estar ali, irmãos, se levantando, quase te matando, mas o Senhor te diz: eu estou agindo. E no capítulo 6 a Bíblia é bem clara, meu irmão, no agir de Deus. Estava tudo preparado, a forca já estava levantada para o pescoço de Mardoqueu estar ali, a cabeça de Mardoqueu. Mas naquela mesma noite a Bíblia diz, irmãos, que o rei não conseguiu dormir. Glória a Deus, aleluia. O rei se deitou para dormir, não conseguiu. E sabe o que é isso, irmãos? É o agir de Deus, irmãos. O inimigo pode se levantar, o inimigo pode estar clamando, o inimigo pode estar pensando, que a Bíblia diz em Deuteronômio 28:7, que por um caminho ele se levantará contra a tua vida, mas por 7 caminhos ele correrá da tua presença, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. E é isso que Deus faz nas nossas vidas, meus irmãos. Mas você tem que estar na porta. E Mardoqueu ficava ali na porta, irmãos. Ele não saía da porta. Estava tudo tramado. Aí o Senhor diz: não, eu vou tirar o sono do rei Assuero. O agir de Deus é maravilhoso, irmãos. O agir de Deus é lindo. Ele usa até quem não é servo dele para abençoar você que é servo dele. Porque Deus ele faz do jeito que ele quiser, irmão.
do jeito que Ele quer. Quando Ele quer abençoar a vida de um servo que verdadeiramente vive na porta, no caminho, com a vida no altar, com o altar edificado sobre a rocha, Ele faz dar sonhos, Ele faz tirar sonhos, Ele faz que o rei não durma. Ele fez com Daniel também, irmãos. O rei Dário não conseguiu dormir. Aí a Bíblia diz no capítulo 6 que o rei não conseguiu dormir. E era, irmãos, de costume, quando o rei não conseguia dormir, ele chamava o servo seu ou os seus servos, ou para tocar alguma coisa para ele. O rei Davi fez isso. Quando o espírito mau se apossava dele, o rei Davi ia lá e tocava para o rei Saul. E a Bíblia diz que o espírito tinha que correr, porque o rei Davi era ungido de Deus, meu irmão. A Bíblia diz que Deus tirou o sono do rei Assuero. Por quê, irmãos? Porque Deus estava dando livramento, meu irmão. O homem pode estar esquecido. E olha que Mardoqueu, irmãos, ele salvou a vida do rei. O homem pode esquecer de você, mas o grande dos grandes não esquece, meu irmão. No tempo determinado, Ele age nas nossas vidas, meu irmão. Aí a Bíblia diz que os camareiros do rei começaram a ler os livros das crônicas. E eu creio, meu amado irmão, que Deus ali, irmãos, começou, o livro era grande, eu imagino isso, porque era todas as histórias do rei. E Deus fez com que o livro se abrisse naquela folha, irmãos, aonde ele tinha liberado um grande livramento para o rei. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles começaram a ler o livro das crônicas, está aqui, versículo 3, versículo 2: e achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei da guarda da porta, que tinham procurado matá-lo. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que Deus está te dizendo essa noite, meu irmão? Se você está esperando um homem, pare de esperar um homem, meu irmão. Porque se você está esperando um homem, você está colocando a sua confiança em Deus de lado, irmão. Coisa nenhuma se fez com Mardoqueu, o homem, mas o Senhor tem bênçãos reservadas para nossas vidas, meu irmão. Porque Ele é o Deus abençoador, irmãos. Mas eu quero te dizer, continua na porta, porque na porta é onde vai vir a tua bênção, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Nesse exato momento, irmãos, que o rei pergunta: o que foi concedido a este homem? Ele salvou a vida do rei, nada foi lhe feito. E o agir de Deus é lindo, irmãos. Nesse exato momento, o inimigo, o que quer ver a tua morte, o que quer ver você destruído, o que quer ver você sem felicidade, ele entrando no palácio, irmãos. E a Bíblia diz no versículo 4 do capítulo 6, que Deus, irmão, Deus é maravilhoso, irmãos. Deus fez com que Assuero, o rei, visse que entraria alguém no palácio. Então o rei perguntou: quem é que está entrando no palácio? Versículo 4: quem é que está entrando no pátio? E disseram: e Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Glória a Deus e aleluia. Ele pode ter preparado, irmãos. A cilada do inimigo, irmãos, pode estar ali na esquina te esperando, pode estar me esperando também, mas o Senhor nos diz, irmãos, eles serão envergonhados e confundidos, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Todos, irmãos, aqueles que se levantarem contra
contra a tua vida, eles serão consumidos também, irmão. Glória a Deus. Aí o rei Naamã entrou para dizer isso, irmão, para acabar com a vida de Mardoqueu. E os servos do rei, versículo 5, lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, e começa, irmãos, a Deus começar a exaltar o homem, aquele homem que ficava na porta de sentinela. Irmão, você tem que estar de atalaia, porque se você não estiver na porta, as coisas vão passar e você vai ficar. Agora, se você estiver na porta, que é o Senhor Jesus, as bênçãos virão e fluirão na tua vida, meu irmão. E a Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão quem se levantar contra você. E olha que eu vou te dizer esta noite, meu irmão, o que a palavra está dizendo. Será confundido? Tem que ser confundido, irmãos. O inimigo tem que olhar para a tua vida e tem que ficar confundido. Está passando luta? Eu glorifico ao Senhor. Glória a Deus. Está passando, irmãos, por um problema sério? Está passando por um problema de enfermidade? Eu sigo a Jeová Rafa, o Deus que cura. Glória a Deus. Você tem que confundir o inimigo, meu irmão. Aí a Bíblia diz que a mãe entrou a pedir para o rei matar Mardoqueu, servo de Deus, fiel, que não se prostra, que está ali na porta. Aí Deus começa a agir, irmãos. E o rei Assuero chega, porque ele era o maior dos príncipes. Mardoqueu, vem cá, Mardoqueu. E ele lá, irmãos, exaltado. A Bíblia diz que os exaltados serão humilhados, serão abatidos. O que é que se deve, Mardoqueu? Fazer com um homem, para um homem que salvou a vida de um rei, que tem prestígio diante do rei. E ele, irmãos, pensando que era com ele, Amã, pensando que ele estava falando com ele, porque o rei o exaltou, mas a exaltação de homem não queira, irmãos. Você tem que ser exaltado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. E no coração dele ele pensou: certamente sou eu. Agora eu já sou o maior dos príncipes. Aí ele disse: ó rei, a este homem que fez isso, que tem um prestígio muito grande, e ele pensando que estava falando dele, mas a Bíblia diz que tem que ser confundido. O teu inimigo tem que ser confundido, tem que ser envergonhado. A este homem, o Senhor tem que dar sua veste real. O Senhor tem que tirar seu anel e colocar no dedo dele. O Senhor tem que pegar o seu cavalo do seu uso, colocar ele em cima do cavalo. E o Senhor tem que chamar um servo seu e sair pelas ruas aclamando, dizendo que este homem encontrou diante do rei formosura, dignidade, e exaltar este homem. Glória a Deus e aleluia, irmãos. Versículo 10. A Bíblia diz, irmãos: então disse o rei a Amã: Amã, apressa-te, aleluia, toma a minha veste, toma o meu cavalo, como tu disseste. Imagine, irmãos, a alegria que teu inimigo estava tendo nesse momento, pensando que ia te pisar, pensando que ia te matar, pensando que ia te destruir, porque ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Aí imagina, irmão, olha, Naamã, te apressa. E eu creio, irmãos, que ele pensou: vou me apressar para vestir a roupa do rei. Vou me apressar. Sim, irmãos, ainda tem que colocar a coroa do rei. Imagina, irmãos, como esse homem estava. Apressa-te, Naamã, Amã, toma a minha veste, o meu cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado aonde, irmãos? Na porta, irmãos. Quer bênção, irmãos? Não saia da porta, irmãos. Quer ser exaltado, irmãos? Fica na porta. Porque se você sair da porta, você vai perder a bênção, irmão. Glória a Deus e aleluias. Faze
Faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. Deus faz assim, meu irmão. Deus, Ele faz muito mais que isso, meu irmão. Deus, Ele confunde aquele que queria te destruir, aquele que queria ver tua queda, aquele que te queria, irmãos, ver na forca. Deus, Ele faz confundir, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Versículo 11. E aí, irmãos, é para onde nós vamos, irmãos? Para Isaías 41, 11. Será envergonhado o teu inimigo, irmão. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu. Ele ainda tem que te vestir, irmão, porque você, irmão, você é sacerdote real, nação eleita, povo escolhido, irmão. Povo escolhido, sabe para quê, irmãos? Para desfrutar das bênçãos de Deus na tua vida, meu irmão. Glória a Deus e aleluia. E vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Glória a Deus e aleluia. Versículo 12. Depois disto, Mardoqueu voltou para onde, meu irmão? Para a porta, irmãos. Mardoqueu, irmãos, ele foi aclamado. Ele foi, irmão, exaltado. Ele podia, irmãos, diante do que o rei fez por ele, a soberba, o orgulho, podia ele subir, mas não, irmãos. O servo de Deus tem que ser humilde. A palavra de Deus diz: humilhai-vos, humilhai-vos diante da minha potente mão, que no tempo certo eu vou te exaltar. Glória a Deus, aleluia. O Senhor faz isso, irmãos. Mardoqueu passeou pela cidade, mas quando ele chegou, tirou a roupa, colocou no lugar e ficou na porta. Fica na porta, meu amado. Falta tão pouco para você ser exaltado. Fica na porta, não saia da porta. Glória a Deus e aleluias. Porém Amã, envergonhado, confundido, se retirou correndo para onde? Para sua casa, triste, de cabeça coberta. E contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres e sua mulher lhe disseram: glória a Deus e aleluia. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, aleluia, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Glória a Deus e aleluia, meu irmão. Deus, irmãos, Ele faz com que teu inimigo declare isso, irmãos. Se você está na porta, esperando Deus te exaltar, Deus te honrar, se você continua ali, irmão, diante de tudo na porta, o conselho mudou, irmãos. O conselho antes era para matar e para a forca, mas o negócio, irmãos, começou a pegar. O negócio começou a mudar de lado, e para o lado daquele que serve a Deus é só vitória, meu irmão. Imagine, irmão, teu inimigo declarando isso: olha, não mexe com aquele não, porque se ele, irmãos, olha o que o inimigo diz, irmão, da mulher dele, os filhos, os amigos. Se Mardoqueu é um servo fiel, um judeu, um israelita, e nós somos o Israel do Senhor, irmão, você vai cair diante dele. Todos os teus inimigos vão cair, meu irmão. Glória a Deus e aleluia. Quero te dizer, irmão, esta noite, ele já foi envergonhado na tua e na minha vida, já foi confundido, mas a Bíblia também diz, irmãos, ai de quem mexe com o servo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes nós pedimos: Senhor, toma uma providência. Deus toma a providência do jeito que Ele quer, irmãos.
Muitas vezes, irmãos, porque Deus conhece o coração, e a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra potestades e principados. Muitas vezes você fica com raiva, com mágoa, com ira da pessoa, mas você não tem que ficar com ira da pessoa. Você tem que orar, irmãos, orar para que aquilo que está dentro da pessoa saia. Aí a Bíblia diz que serão consumidos também, irmãos, mas é do jeito que Deus quer. Aí você pede: Senhor, toma uma providência. E muitas vezes não, você tem que orar para que ele se converta, para que seu inimigo se converta. Amém, irmãos? Mas Deus conhece o coração do teu inimigo. Deus sabe o que ele é capaz de fazer. E muitas vezes é necessário, sabe o que, irmãos? Mesmo sem você pedir a providência de Deus de acabar, de consumir, mas Deus, irmãos, para não deixar você ser envergonhado, Deus consome, irmãos. Deus destrói, irmãos. Agora Deus primeiro dá a oportunidade. Não quer? Vai continuar mexendo com o meu servo? Vou abrir a porta. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É mesmo assim. E nisso, irmãos, já tem um plano preparado. Não seria só, irmãos, matar Mardoqueu, não. A Bíblia diz que Amã planejou um plano, fez um plano terrível. Ele queria exterminar todos os judeus que estavam ali na fortaleza, no palácio, nas cidades circunvizinhas. O plano era muito mais além do que isso, irmão. Era exterminar todos. E a Bíblia diz que Mardoqueu na porta, como sempre ficava, soube desse plano, mandou um recado para Esté, que era sua filha de criação. Na verdade era sobrinha dele, do irmão dele. E a rainha Esté, irmão. Porque, irmão, naquele tempo, até para chegar diante do rei, a sua própria esposa não podia chegar diante dele. Se chegasse diante dele sem ele chamar, morria, irmão, da sua própria esposa. E isso chegou aos ouvidos de Esté, o plano maligno de Amã. Sabe o que Esté disse, irmãos? Que no momento não podia fazer nada. Mas Mardoqueu estava na porta. Mardoqueu sabia o Deus que servia, irmão. Mardoqueu mandou um recado para ela: minha filha, se você não quer nos livrar, Deus vai agir mesmo assim. Deus não vai deixar o seu povo ser tocado, irmão. Não vai agir, mas Deus age. Aí a Bíblia diz que Esté voltou, irmão. Vamos agir. Se for para morrer, eu morro com o Senhor. Eu vou para a glória. Então eu vou agir. A partir de hoje vou chamar minhas servas e nós vamos orar e jejuar para que o nosso Deus entre em ação e eu vou entrar na presença do Rei. Mas eu não quero fugir, irmãos, do que a palavra do Senhor diz a você esta noite. Talvez, irmãos, eu não sei do que você está passando, eu sei do que eu estou passando, das minhas lutas. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, e o Espírito Santo de Deus, ele te diz essa noite: fica na porta. E para nós encerrarmos, irmãos, para o crente que é fiel, o crente que não desiste, que a palavra de Deus diz que nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé, e aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele mesmo. Fica na porta, porque Deus está trabalhando. E para nós encerrarmos, Esté ainda, irmãos, glória a Deus, aleluia. Capítulo 10, o último capítulo de Esté. Olha o que Deus faz, irmãos, para aquele que está na porta, para aquele que não desiste, para aquele que tem o Senhor Jesus. Depois disto, impôs o rei Assuero tributos
sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo, depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Glória a Deus e aleluia. Para nós encerrarmos, irmãos, nosso Deus maravilhoso, o que a Bíblia nos diz, o que Ele é. E quando Ele diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te sustento, eu te esforço com a destra da minha justiça. Envergonhado e confundido serão todos aqueles que se levantarem contra ti, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo, irmãos. Fica na porta, porque Deus está trabalhando na tua vida e a porta é Jesus, irmão. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, pastor. Amém, irmãos. Esse é um Deus maravilhoso e essa é uma das histórias bíblicas que o Senhor revela na sua palavra para mostrar a mim e a você como é bom ser um crente de verdade, porque Deus cuida de você. Não é crente de mentira, é crente de verdade, porque o Senhor está segurando você com as mãos, e todos os planos que iam ser negativos contra a sua vida, Deus transforma, Deus exalta, Deus faz grandes coisas. Por isso, queridos, quando sair por essas portas, seja um crente de verdade e deixa Deus trabalhar na tua vida. Deus está trabalhando na vida de Mardoqueu. Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. Veja o que aconteceu. Vamos ficar de pé. Então, querido, vale a pena esperar no Senhor. O que está acontecendo? Espera no Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Vamos orar, agradecer ao Senhor, bênção apostólica, fique feliz com Jesus, alegre, porque Ele é bom. Aquilo que você está passando hoje é momentâneo. Amanhã você vai gozar das grandes bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. Por isso te mantém, como diz, inspirado em irmão Cláudio, te mantém na porta, que é Jesus. Se você sair da porta, aí fica difícil, meu irmão. Mas Jesus é a porta para a tua vida. Mantenha-se e certamente Ele nunca vai te decepcionar. Nunca. Impossível. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Obrigado, Senhor. Tu és assim. Tu pega o teu servo. Parece até que tu estás em silêncio e o teu silêncio parece que há um esquecimento. Parece que as coisas estão acontecendo sempre contribuindo para o negativo do teu servo. Parece, só apenas parece. Porque na verdade tu estás trabalhando em favor do teu servo. Tu és aquele que mesmo no silêncio, aconteceu assim com Sadraque, Mesaque e Abednego, aconteceu assim com Caleb e Josué, aconteceu assim com José, aconteceu assim com tantos outros, que no silêncio, na última hora, tu honrasse os teus filhos. Aleluia. Por isso vale a pena sempre estar na porta, na tua porta, Senhor, esperando na tua providência, como disse Abraão ao seu filho Isaque: fique tranquilo, meu filho, porque é o Senhor
que eu sirvo nunca me desamparou. E Ele, no seu poder, vai providenciar o cordeiro para o holocausto. Glória a Deus. E de fato, ao subir o cume do monte, ele não viu nada, mas tu providenciaste o cordeiro. Segura teus servos pelas mãos, ensina-lhes a ser um crente de verdade, que em momentos difíceis, seja quais forem, continuem de pé, dizendo: o Senhor é o meu pastor e Ele cuida da minha vida. Obrigado, Jesus, por esta noite em que aqui podemos adorar o Teu nome, ouvir Tua palavra, Te glorificar. Continua abençoando esta igreja, que esta luz que está acesa brilhe cada vez mais, chegando até as vidas sedentas que estão deprimidas, sofrendo, para que ela entenda que Tu és o Deus que livra, que muda, que resgata, e Tu és o único que és o caminho, a verdade e a vida. Continua abençoando, Senhor, edificando Teus servos, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por esta noite. É assim que eu Te louvo e Te engrandeço. Que o Senhor Te abençoe, meu querido, o Senhor Te guarde. Ele Te leve em paz para a Tua casa. Que Ele, na Sua bondade, misericórdia e graça, Ele abra portas que precisam ser abertas na Tua vida. Ele abundantemente, dentro da Sua grandeza e riqueza, Ele estenda as Suas mãos para prover todas as Tuas necessidades. Apenas lembra-te de uma única coisa que é cabível para a tua vida: que o Senhor é santo. Aleluia. E que você tem que andar em fidelidade diante dEle. Se você andar assim, Ele não vai deixar de estender as mãos em teu favor. Que o Senhor te abençoe, Ele te guarde, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos.